leitor do Bocão News, mais uma entrevista na semana da Web TV do site Bocão News. E ele se tornou uma das principais peças do jogo de tabuleiro do prefeito ACM Neto. Ele não era amigo do prefeito, não votou no prefeito, mas se tornou um grande aliado na administração municipal de Salvador. No início, até causou um certo ciúmes em alguns caciques dos partidos aliados do prefeito ACM Neto e comandou aí a Secretaria de Turismo e Cultura de Salvador. E por causa do seu desempenho, ele foi para a Secretaria de Educação de Salvador. Ele é Guilherme Belintani. Tudo bom? Tudo bem. Como Prazer vai? estar aqui com você. Bom, como eu disse, o senhor se tornou uma das peças principais aí da administração do prefeito ACM Neto. Inclusive, algumas pessoas dizem que o senhor, inclusive, pode ser o candidato a prefeito caso o prefeito ACM Neto não tente a reeleição. Caso isso ocorra realmente, o senhor está preparado para isso? Olha, naturalmente, todos nós que participamos da gestão pública e a cidade como um todo, diante dos resultados que a gente viu da gestão do prefeito ACM Neto, nós todos estamos preparados para que ele anuncie em pouco tempo a decisão de se tornar candidato à reeleição. Naturalmente, ele ainda não tem falado disso publicamente, tem dito que essa é uma decisão a partir do São João, mas nós internamente temos a expectativa de que ele, em poucos dias, ou pelo menos a partir do São João, determine o objetivo dele, que é se candidatar à reeleição. Estamos torcendo por isso e é isso que a gente espera nesse momento. O senhor acredita que em algum momento ele chegou realmente a pensar em fazer uma chapa puro sangue, tendo o senhor como vice? Olha, o prefeito fala muito pouco do assunto da candidatura ao vice e da própria candidatura, né? Ele, desde o começo da gestão, tem dito que o objetivo dele é focar na gestão, focar no resultado administrativo, no resultado técnico e operacional de toda a gestão da prefeitura, e isso tem dado resultado, né? Não falar de política antes do momento, não falar de política antes da hora, e não confundir, na verdade, os tempos das coisas, né? Sempre no momento de eleição se falar de eleição, naturalmente. Mas antes disso, por que falar de eleição no momento em que a gente está com a plenitude da gestão e trabalhando bastante para entregar os resultados desse último ano, desse quadriênio do prefeito ACM Neto, né? Então eu acho que a estratégia correta de falar de política na hora certa, ele determinou ali que vai falar disso a partir do São João. Agora, o senhor acredita que esse início de debate político aí que ele fala, em começar só depois do São João, é praticamente uma certeza de que realmente ele ou o candidato dele realmente ganha essas eleições, já que o PT está um pouco desgastado, os partidos de esquerda, né, os partidos da oposição estão um pouco desgastados por todo o processo que o Brasil está vivendo? Isso é uma certeza ou é uma cautela realmente? Olha, eu acho que na vida da democracia brasileira, desde lá da década de 80, qualquer pessoa que disser que tem certeza de algum processo eleitoral, ela está se enganando, né? A eleição é a expressão maior do povo, no sentido da eleição dos seus líderes, no sentido da administração pública brasileira, mas o povo já aprontou muitas peças com muita gente. É lógico que na gestão do prefeito ACM Neto a gente tem a consolidação de um processo bem avaliado, e que está sendo conduzido da forma que a gente entende como correta, com boa aceitação perante a população de Salvador, mas a eleição é a eleição e a gente tem que entrar continuando, dando sequência ao trabalho que a gente está fazendo técnico, administrativo e também preparado para um embate duro, para uma eleição difícil, como toda eleição é. Agora, naturalmente, os resultados que o prefeito vem obtendo de avaliação da população o credenciam para que ele entre na eleição fortalecido e, de certa forma, com um viés, digamos assim, de uma recondução. Mas esse viés não significa nada se entrar de salto alto, se entrar achando que já ganhou, e pelo perfil que a gente conhece do prefeito, isso não passa pela cabeça dele, o comportamento é sempre de muita tranquilidade, de pés no chão, porque cada coisa no seu momento, inclusive a própria eleição. Uhum. O senhor sempre disse que não era político, era um quadro técnico da prefeitura, mas acabou se filiando ao DEM, né, com certeza a pedido do prefeito, e também se desincompatibilizou agora da pasta de educação. Como é que o senhor vê isso? Está preparado? Já se acostumou no meio político? Bom, eu acho que a política a gente faz desde cedo, né? Para as pessoas que são mais atuantes e inquietas, digamos assim, no dia a dia com a sociedade,
Eu faço política, eu brinco, desde a 4ª série do primário, quando eu fui líder de sala pela primeira vez. Então, dali, da 4ª série até o 3º ano da escola, eu sempre exerci papéis de liderança. Na faculdade também, fui de centro acadêmico, fui do escritório modelo, que prestava assistência judiciária gratuita. Quer dizer, tive todo um trabalho e uma atuação de liderança nas áreas por onde passei. Na minha vida empresarial também o exercício político, né? A minha vida empresarial toda, eu sou filho de pessoas de classe média de Salvador, quer dizer, não nasci empresário, eu me tornei empresário ao longo da vida. Tive também por conta da habilidade política e da forma de gerenciar as coisas, sempre buscando convergências. Eu tive uma atuação bem sucedida na área empresarial e levei isso para a gestão pública, né? Foi uma coisa que veio de surpresa para mim, né? Eu completei 3 anos e 5 meses à frente de 2 secretarias na gestão do prefeito Assemineto, mas vi com otimismo. Eu acho que essa habilidade política o ser humano traz, muitos trazem, e naturalmente eu trouxe e soube usar isso da melhor forma possível para o objetivo final, que foi conduzir 2 pastas com objetivos claros de atingir metas, traçar o planejamento e conseguir alcançá-lo, de forma que eu acho que a habilidade política e a habilidade técnica, elas se aproximam em muitos casos. O que é ruim é quando você foca demais em uma, ou é só o chamado técnico, e esquece da necessidade do jogo de cintura político, mas também é ruim quando você foca muito no lado político e esquece que a administração e a gestão pública se dá através de resultados concretos. Uhum. Agora, realmente no início, o senhor comandava a pasta de Turismo e Cultura de Salvador, e pela sua atuação e pelo seu lado a lado ali com o prefeito, né, causou ciúmes em alguns caciques dos partidos aliados. E aí, depois o senhor acabou indo para a Secretaria de Educação e também fez a Secretaria de Educação um bom trabalho também. Como é que o senhor lidou com esses ciúmes dessas pessoas? Olha, primeiro, essas notícias a gente tem por vocês, né, da imprensa, assim, que vão avisando pra gente, muitas vezes, assim, sem um fundamento, né? Eu, felizmente, desde que eu cheguei na gestão, desde o primeiro dia, eu fui muito bem recebido, não só pelo prefeito, mas por toda a equipe. Nós temos uma relação excelente entre os secretários. Inclusive, a gente brinca muito com essas especulações da imprensa, né? A gente faz muita piadinha em cima disso, assim, que tal pessoa tá chateada com o outro, tal pessoa tem ciúme do outro. Naturalmente, quando a gente vai fazendo um trabalho que é destacado, a gente tem uma série de interpretações a partir de quem está de fora, de que tal pessoa está gerando ciúme em tal pessoa, mas internamente eu posso lhe assegurar que o entendimento é absoluto, há uma linha condutora muito clara, que é liderada pelo prefeito, e de certa forma, poucas vezes, não em relação a mim, mas o grupo como um todo, o prefeito precisa intervir, de certa forma, para ajustar um ou outro relacionamento. Isso é muito raro na gestão do prefeito Assemineto. Eu diria que eu vi isso poucas vezes ou quase nenhuma. O que há, claramente, é um clima de harmonia, eu diria quase pleno, no sentido de que o que importa mesmo é que o resultado seja alcançado. E, para isso, o trabalho em grupo é fundamental. Eu, como, por exemplo, secretário de Educação, não conseguiria atingir uma parte significativa do meu trabalho se não tivesse a colaboração de outros secretários para políticas específicas da pasta. E eu acho que isso o prefeito conduziu de uma forma muito correta, muito clara, e com o ciúme ou sem ciúme, o que de fato eu vejo que eu não percebo, mas mesmo havendo, o que interessa é que isso não afeta de jeito nenhum o resultado final do trabalho. O que o senhor está fazendo agora e caso o senhor não se viabilize aí como vice, quais são os próximos passos? Olha, o que a gente vê claramente é que eu na minha vida inteira foi assim. Toda vez que eu tentei planejar demais a minha vida, ela se vingou, digamos assim, e fez o contrário para mim, né? Quer dizer, sempre que eu não esperava determinada coisa, a coisa aconteceu. Quando eu esperava demais outra coisa, a coisa não aconteceu. E o que eu decidi desde o dia 2 de junho, que é quando eu estou desincompatibilizado aí da gestão do prefeito Assemineto, é voltar a organizar a minha vida pessoal, cuidando das minhas empresas, voltando a me atualizar dos assuntos que me diziam respeito na parte empresarial e que, de certa forma, eu estava bastante afastado. E também ajudando um pouco na concepção de plano de governo, de programa de governo para as eleições, não importa quem seja o candidato, mas começando a discutir, digamos assim, o que vai ser discutido na eleição, trocando ideia com outros secretários, mas, de certa forma, o meu foco principal nesse momento é cuidar da minha vida pessoal e profissional. Houve algum pedido, alguma indicação para algum cargo em Brasília, em algum ministério? Olha, desde o começo, inclusive com esse processo de impeachment e essa coisa de mudança de governo, sempre que meu nome era ventilado, não houve nunca um convite formal, mas eu, da minha parte, eu sempre resisti. Né? Eu nunca me inclinei a mudar de cidade, eu nunca desejei morar fora de Salvador. Mesmo se o convite viesse, dificilmente eu poderia ir por circunstâncias pessoais. Eu tenho 2 filhos
de um primeiro casamento que mora comigo só metade do tempo. Quer dizer, eu morar em Brasília significaria eu morar com 2 filhos em Salvador e eu morando em Brasília. Quer dizer, isso para mim pessoalmente é uma coisa muito difícil. E mesmo entendendo que às vezes o homem precisa abrir mão de determinadas circunstâncias, inclusive familiares, eu não me senti atraído em momento nenhum, mas o convite também não veio. Ótimo. Vamos falar então sobre a secretaria, né? O prefeito Assemineto colocou uma bomba nas mãos de Guilherme Belintani. A Secretaria de Educação ela já se envolveu em alguns escândalos durante sua história toda. Eu listei alguns só da última gestão de João Henrique e algumas do prefeito Assemineto, que foram os convênios com a ONG Pierre Bourdieu, algumas irregularidades em contratos com a Fundação Escola de Administração, professores, educadores, eles também foram contrários ao programa Alfabeto e na sua gestão o senhor teve que lidar com a situação de um suposto desvio de merenda escolar. Como foi que o senhor encontrou a pasta no momento que o senhor entrou? Olha, eu diria que o maior desafio, apesar de ser uma pasta que estava habituada a frequentar as páginas policiais, né, o maior desafio que eu encontrei na gestão não foi necessariamente esse. É o próprio desafio da gestão, não é? Uma secretaria que tem 1 bilhão e 200 milhões de orçamento, uma secretaria que envolve 15 mil profissionais, mais de 400 escolas em toda a cidade de Salvador. Quer dizer, como eu chamo internamente assim, é um grande dinossauro que para a gente movimentar a gente tem que fazer um esforço muito grande. Mas quando a gente começa a movimentar, ele começa a andar sozinho, né? E foi isso que a gente traçou como estratégia de gestão, deixar a secretaria mais leve, e para isso a gente criou as gerências regionais, que fortaleceu a base da secretaria próxima das escolas, como se fossem 10 mini-secretarias, cada uma cuidando de aproximadamente 40 escolas. Isso deu um resultado muito bom de aproximação das escolas com a secretaria. E a partir daí, a cultura do ofício, como eu digo sempre, o diretor que precisava chegar na secretaria, protocolar um ofício e esperar, por exemplo, a mudança de lâmpada que queimou na escola dele, ele hoje resolve isso ligando para o seu gerente, passando um WhatsApp, fazendo uma conexão muito mais próxima. Apenas isso, que logicamente não é tudo, foi só o começo, gerou uma série de circunstâncias que fez com que a secretaria se tornasse muito mais leve, muito mais ágil. Implementamos vários programas que puderam, de certa forma, criar um clima positivo na secretaria e fazer com que a educação saísse, de fato, das páginas policiais e entrasse nas páginas da própria gestão da educação. Enfrentei, como você mesmo falou, o problema específico de uma acusação de desvio de merenda escolar por um fornecedor nosso que estaria vendendo merenda escolar no supermercado de Goiânia, que foi esclarecido, foi à Câmara de Vereadores, mostrei que, de certa forma, foram 80 pacotes que foram enviados para o supermercado, mas não saíram da secretaria, não saíram do nosso centro logístico, saíram direto da fábrica, por engano, para um supermercado. Isso ficou bastante esclarecido, inclusive com a oposição se sentindo atendida com a nossa explicação. E, de certa forma, temos atuado para prestar contas ao Ministério Público do que se fez em gestões anteriores, por exemplo, como você falou, na Pierre Bourdieu, que foi um processo que está sendo investigado pelo Ministério Público e a gente presta todos os esclarecimentos. Quando eu cheguei, isso naturalmente já tinha sido encerrado e a gente o que faz lá é prestar esclarecimentos e esperar que a Justiça decida e julgue os elementos e as responsabilidades ali estabelecidos. Eu acho que, felizmente, nós conseguimos tirar a Secretaria de Educação da pauta das páginas policiais para entrar na pauta, de fato, da gestão educacional, alcançando índices importantes. Veja que no final de 2016 agora, nós vamos ter, por exemplo, uma redução superior a 50% no abandono escolar em comparação com 2012, um aumento de 81% para 86% na aprovação dos alunos, sem implementar qualquer processo de renovação, de aprovação automática. Nós temos uma redução da distorção idade séria, quer dizer, do número de alunos atrasados de 40% para 29% dos alunos. Nós temos intervenções físicas em mais de 50% da rede. Nós temos implantação do programa Nossa Rede, que substituiu o Alfabeto, que você citou, que foi um programa negado pela rede municipal. Nós implementamos o programa Nossa Rede, que é um programa já hoje visto nacionalmente como um programa muito ousado e pioneiro aqui em Salvador. Implementamos o programa Agente da Educação, que também já tem resultados muito práticos de redução do abandono escolar. Implementamos o Simplifica, que é um programa que transfere recursos direto da secretaria para a escola, para que a escola possa usar livremente, reduzindo, por exemplo, a burocracia nas aquisições de pequenas coisas do dia a dia da escola. Enfim, o que eu acho que a gente conseguiu implementar programas importantes e ter resultados efetivos, medidos pelo próprio Ministério da Educação, através do censo escolar, que, por exemplo, uma redução de abandono escolar em mais de 50% em 4 anos, eu acho que é algo a ser aplaudido. Eu acho que a Secretaria de Educação de Salvador começa, de fato, a ganhar uma velocidade e uma eficácia como pouco visto em outros anos.
Um outro assunto dentro da pasta de educação que o senhor sempre comenta é a questão das creches, né? Tem algumas pessoas do fórum de creches, por exemplo, que cobra, informando que a verba do Fundeb não está indo direcionada para as creches. Como é que está isso? Isso é uma espuma, né? Como a gente diz aí no jargão político, né? A gente tem repasse integral de todas as verbas para as creches. Para você compreender exatamente como é que acontece, há dois tipos principais de creches: as creches próprias da prefeitura e as creches conveniadas. Quando eu assumi, por exemplo, em janeiro de 2015, a gente tinha 39 convênios em andamento, convênios ativos. Hoje já são mais de 70, quer dizer, a gente praticamente já dobrou a quantidade de convênios. Além disso, quando eu assumi, a gente repassava R$ 1.200 por ano por aluno. Hoje a gente repassa entre R$ 3.000 e R$ 3.500, a depender da série do aluno. Quer dizer, multiplicou por 2,5 vezes o valor do repasse. Né? Então a gente não só quase dobrou a quantidade de convênios, como multiplicou por 2,5 vezes o valor per capita do aluno nesse convênio. Esse valor corresponde à alimentação? Além disso, tem a própria alimentação. Né? Esse valor é repassado às creches para que elas custeiem, paguem professor, paguem profissionais, paguem aluguel eventualmente, uma série de outras coisas. Além disso, tem a própria alimentação que a Secretaria também fornece. Então, naturalmente, o que há é que uma grande quantidade das creches conveniadas tem uma dificuldade na gestão administrativa da própria creche. Então, às vezes, falta uma certidão do Tribunal do Trabalho, uma certidão da Receita Federal, e o repasse tem que ser interrompido. Então a impressão que se dá perante o público, ou que se quer dar, a depender do tom político, é de que a Secretaria não repassa o recurso. Naturalmente a gente repassa o recurso para todas aquelas unidades que estão ok em relação aos seus documentos. Quando não está, a gente segura o repasse, e quando ela atualiza as certidões, atualiza os documentos, a gente volta a repassar, inclusive, o passado que não foi repassado. Então, isso é algo normal. A gente quase dobrou a quantidade de convênios e mais do que dobrou o valor de cada um desses repasses. Portanto, a relação com as creches comunitárias hoje é absolutamente diferente do que era há 3, 4 anos atrás. Eu acho que a gente alcançou resultados muito bons nesse aspecto. Ótimo. Bom, Guilherme é advogado, né? Professor também, né? Também. E o país está passando por um processo de impeachment, né? E eu queria que o senhor, como advogado, realmente avaliasse, porque muita gente fala que é golpe, que não é golpe. Queria que o senhor, como advogado, avaliasse esse atual processo de impeachment da presidência. Olha, eu sempre tenho dito, e disse isso desde o começo, que o ideal num panorama político e numa democracia como vive o Brasil é que os mandatos que sejam eleitos, sejam escolhidos pelo povo, sejam iniciados e finalizados. Né? Eu sempre torci por isso, que qualquer mandato seja finalizado. Naturalmente, nas circunstâncias do impeachment, eu acho que há dois elementos muito claros. Primeiro, a avaliação do próprio processo eleitoral. Não é? Quer dizer, em 2014, por exemplo, eu me lembro muito dessa eleição, que foi muito recente, a candidata e então presidente Dilma dizia que o país estava muito bem, negava todos os processos de crise, negava qualquer argumento no sentido de que o país estava quebrando ou estava com dificuldade econômica. E o que se viu logo depois, já no mês de dezembro, um mês depois das eleições praticamente, foi o país começar a afundar sob o ponto de vista econômico, a gerar um desemprego absoluto, e a gente percebeu que todo o movimento público e político feito até ali pela presidência da República era para adiar uma crise para depois das eleições. Então, de certa forma, isso já gerou um desgaste que em janeiro, fevereiro, ela já chegou com a popularidade muito baixa. Talvez seja uma das presidentes da República empossadas que tenham chegado com a popularidade mais baixa no dia da posse. Né? Então, isso, um mês depois da eleição, já começou a degringolar. E a partir dali, o que a gente viu foi um afundamento total do país, com a sensação do povo, naturalmente, de que o que ela vendeu nas eleições foi uma ficção. Então, de certa forma, houve, na nossa opinião, claramente, um discurso eleitoral que não era verdadeiro sob o ponto de vista da gestão pública e dos índices econômicos ali estabelecidos. Depois disso, naturalmente, o que se viu foi muito mais. O que se viu foi uma série de medidas de gestão pública não embasadas na lei, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal ou nas próprias leis contábeis da contabilidade pública nacional, para que esse processo de 2014 fosse, por exemplo, dar aumento ao Bolsa Família com o orçamento de 2015, dar aumento ao Bolsa Família, o pagamento das bolsas aos universitários, o FIES e o ProUni, com recursos de bancos públicos da Caixa Econômica especificamente, então, as chamadas pedaladas fiscais e uma série de outras coisas, que se viu foi um desarranjo total no país. Não é? Eu tenho dito sempre que, e é verdade isso, inclusive do ponto de vista legal, o impeachment é um julgamento político. Não é um julgamento para advogados fazerem.
né, ou para juízes fazerem. Se fosse isso, ele era o julgamento no Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. O impeachment é um julgamento político feito pela Câmara dos Deputados. E quem criou o impeachment não foi a oposição, não foi o governo, não foi ninguém, foi uma lei da década de 50. Então, naturalmente, o próprio PT sabe disso quando pediu o impeachment de todos os presidentes brasileiros da era democrática que não foram do PT. O PT pediu o impeachment, por exemplo, de Itamar Franco. Quer dizer, se é golpe em Dilma, era golpe que o PT promoveu no pedido de Itamar Franco. Quer dizer, há necessidade de se fazer também uma análise histórica disso. Então, qual a leitura que é possível fazer disso tudo? Que, naturalmente, não há ninguém correto nem incorreto nessa história. O que há uma grande bagunça sob o ponto de vista político, econômico e de gestão no país, que gerou um desequilíbrio absoluto e que o Congresso Nacional escolheu como resultado o impeachment sob o ponto de vista legal, inclusive bem constituído. Né? É uma pena que isso tudo tenha acontecido. Naturalmente, eu mesmo hoje estando num campo de oposição ao então governo Dilma, eu naturalmente preferia como cidadão que o governo tivesse dado certo e que as coisas caminhassem na sua normalidade. E que a perda de poder se desse pelo processo eleitoral. Seria o processo mais legítimo, não tenho a menor dúvida. Mas não é possível desmerecer ou desconsiderar a reação do Congresso Nacional, que na verdade refletiu uma reação da própria população brasileira, que se sentiu enganada pelo processo eleitoral, se sentiu enrolada, digamos assim, pela forma como a política foi conduzida nos tempos mais recentes e reagiu desse jeito. Assim como não vamos também esquecer a hipótese disso poder acontecer várias outras vezes com vários outros presidentes. Né? Quer dizer, a democracia ela se equilibra desse jeito. Você chamar de golpe algo que foi constituído segundo as normas legais, avalizado pelo Supremo Tribunal Federal e constituído pelo próprio Congresso Nacional, eu não sei, o vice-presidente foi eleito com a própria presidente Dilma. Né? Não vamos esquecer que os votos a Dilma também eram voto de Temer. O atual presidente em exercício foi alguém eleito na chapa da presidente Dilma. Então isso tudo tem que ser considerado sob o ponto de vista atual e também numa leitura histórica que a história vai saber fazer. Agora, no caso, Michel Temer, por também ter assinado alguns decretos parecidos com o que a presidente Dilma assinou, ele também estaria nesse processo? Ele poderia ter assumido como presidente interino? Eu não sei avaliar, porque alguns dizem, e eu não atuo nessa área sob o ponto de vista jurídico, e na verdade a minha atuação como advogado ela foi quase zero ao longo de toda a carreira, mas alguns dizem que o vice ele age por delegação da presidência da República, portanto, ele executa atos que foram deixados pela presidência da República para aquele momento. Outros dizem que ele também seria objeto de responsabilidade. Quem pode julgar isso melhor é o próprio Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu não sei avaliar, não tenho condição técnica de avaliar se isso está como o vice como uma delegação da presidência ou o vice com autonomia dos seus atos. Outro processo que a gente está passando também é o processo de cassação do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Né? É um processo que vem se arrastando já há um tempo, mas eu queria que o senhor avaliasse um pouco esse momento que o Brasil está passando. A participação popular realmente pode fazer mudança no país? Eu acho que a história recente da democracia brasileira mostrou que o povo, quando quis e quando de fato se sentiu coletivamente incomodado com determinados assuntos, soube, através dos seus mecanismos, mesmo com limitações, soube pressionar o que estava estabelecido como relação de poder naquele momento. Isso foi nas diretas já, isso foi no Fora Collor, isso foi nas manifestações mais recentes de 2013 da Copa das Confederações, com reações pedindo mais investimentos em transporte público, por exemplo. Isso veio agora com essa relação do impeachment de Dilma. Isso pode vir com uma reação ou um apoio a um novo governo, como está se estabelecendo, por exemplo. Eu acho que enquanto o povo tem essa liberdade de manifestação e essa possibilidade de ir às ruas, a gente consegue um equilíbrio social, uma espécie de regulação do povo com as relações de poder, que tende a significar uma evolução da democracia. O que eu vejo claramente é que, disso tudo, eu tiro como lição positiva de que as instituições brasileiras estão funcionando. Que naturalmente eu concordo, e todos nós havíamos de concordar, que naturalmente todo esse processo de corrupção não é algo novo no país, é algo instituído há décadas, e eu não sei avaliar se hoje é mais intenso ou menos intenso, e ninguém sabe avaliar isso, porque não há mecanismos claros e mais objetivos de avaliação, mas o que há claramente nessa avaliação é que, de fato, as instituições agora estão funcionando bem, estão funcionando de forma, inclusive, autônomas e independentes, e a gente precisa encontrar isso como equilíbrio. Por exemplo, eu vou te dizer, é uma anomalia alguém preferir ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal do que por um juiz de primeira instância. Significa que o Supremo pode, ou deveria, ou poderia estar um pouco mais ágil em relação a determinados julgamentos. Quer dizer, se o juiz de primeira instância consegue agir e reagir
mais rapidamente a determinados processos do que um tribunal como o Supremo, significa que alguns desequilíbrios ainda estão acontecendo e precisam ser regulados, precisam ser ajustados ou azeitados, para usar uma expressão mais popular, não é? Eu acredito nisso, eu acredito na evolução das instituições brasileiras. Por falar em poder judiciário, teoricamente os poderes, eles atuam independentes, né? Mas muito também se falou nesse todo esse processo político que a gente vem vivendo, que o judiciário estaria atuando muito em cima do legislativo. Como é que o senhor avalia isso? Eu não concordo com isso. Eu vi algumas intervenções do Supremo quando a gente tinha uma lacuna legislativa, não é? Que sempre que a gente encontrava uma ausência na lei para a regulamentação de determinada ação, de determinado fato, o Supremo ia lá e complementava. Esse é o papel do judiciário para a intervenção do legislativo, entre aspas, é quando de fato há uma lei ali que não estabelece claramente todos os processos. E vi em outros momentos o Supremo recuar e dizer, não, isso é um assunto interna corporis do próprio Congresso Nacional. Eu acho que essa relação executivo, legislativo e judiciário tem se mostrado muito bem sucedida no processo democrático brasileiro, com os freios e contrapesos ali estabelecidos dentro dessa própria relação, em que um termina regulando o outro, um termina conduzindo o outro, e entre os três há uma harmonia que naturalmente ela tem colaborado para o avanço da democracia brasileira. Eu tenho um olhar otimista sobre essa relação. Ok, então muito obrigada, Guilherme. Agradeço pela entrevista, boa sorte nesse processo todo e volte sempre aqui no nosso canal. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos do Bocão News. Prazer estar aqui com vocês. Internauta, essa e outras entrevistas você acompanha no bocãonews.com.br. Até mais.